Estamos aqui presentes na coletiva de imprensa do Sincodiv RS. E ao meu lado se encontra o presidente do Sincodiv Fenabrave do Rio Grande do Sul, Jefferson Fortunal, que vai colocar um pouquinho para a gente aqui a informação do que a gente espera nessa coletiva. Pois nós fomos convidados, muito agradecidos aqui à GTV, estaremos transmitindo no nosso jornal para que você, telespectador, esteja ciente das notícias positivas e números que vão ser apresentados. Mas a gente conseguiu aqui um momento com o nosso presidente para trazer, porque ele é um carisma, já esteve nos nossos programas, trazendo um pouquinho da situação. Nós vivemos uma situação muito difícil esse ano com a questão das enchentes, mas ele já estava assumindo, inclusive, essa grande dificuldade dessa situação. Foi o ano que ele foi desafiado, mas como ele é um grande profissional, um grande empresário desse ramo, com certeza iria realmente nos surpreender. Conta pra gente, Jefferson. Um entusiasta, né, do setor e da economia do Estado. Mas os números são extremamente positivos. Nós tínhamos no início do ano projetado um crescimento para o mercado de automotivo no Rio Grande do Sul na ordem de 10%. Começamos com este crescimento, 10, 11, 12, chegamos ali no mês de abril, a nossa venda média mensal de veículos no Rio Grande do Sul estava na ordem de 15 mil carros, e aí nós tivemos aquela parada do mês de maio, onde nós ficamos 20 dias sem poder emplacar carro, sem vender, Detran, o alagamento, toda a catástrofe que aconteceu. E aí, logo em seguida, no mês de junho, nós já fizemos um recorde de vendas, que foram 18.800 ou 18.500 carros, não lembro agora. Tá? Esse recorde de junho já foi superado em julho. Gente, E em agosto também, quando nós chegamos a 19.700 veículos. Bom, aí o que era a leitura do mercado? O Rio Grande do Sul se recuperou, nós fizemos o mês de maio ao longo de 3 meses, tivemos as indenizações de seguro, agora nós vamos ver como é que vai se situar o mercado no Rio Grande do Sul, porque as indenizações terminaram, não tinha mais o dinheiro da reposição dos carros pelo seguro. Aí veio setembro, com um mês com um número de dias úteis menor, mas a venda diária continuou crescendo e surpreendendo, e chegou outubro, onde nós batemos o recorde de vendas mensal dos últimos 8 anos aqui no Rio Grande do Sul. Gente, mas que fenômeno! Chegamos a 20.800 carros vendidos no mês de outubro. Em novembro, não tem o crescimento, ou seja, nós temos uma perda em relação a outubro, de novo pelo número de dias úteis, pelos 3 feriados que nós tivemos em novembro, mas a venda diária continuou crescendo até o final do mês, que nos leva a pensar aí no melhor fechamento de ano dos últimos 6 ou 7 anos. Já é o melhor fechamento dos últimos 5 anos. Gente, desde olha, 2020, desde o período pandêmico. Impressionante, Jefferson, essa questão, ainda numa situação de dificuldade, porque por mais que tenha o seguro, digamos, o retorno, a indenização, assim mesmo, a dificuldade financeira, em todo o reajuste, né, do Estado, foi muito difícil. E aí tem 2 dados interessantes. Isso mostra que realmente estão vindo, o Rio Grande do Sul está tendo investimentos para a recuperação econômica do Estado. Também tem um dado extremamente interessante. Sabia que o índice de inadimplência do Rio Grande do Sul é menor do que o resto do Brasil? Ou seja, nós somos melhores pagadores mesmo diante de uma catástrofe. E isso é importante você, telespectador, estar ciente. Olha o quanto é importante a gente estar como presidente do setor, trazendo essa informação que é de grande valia, porque a gente só escuta a tragédia, né? A gente só vê o copo meio vazio, e a intenção nossa é trazer o copo meio cheio, porque é a realidade do que está acontecendo. Inclusive, num comparativo com o Brasil, quando começou o ano, a Fenabrave Nacional imaginava um crescimento na ordem de 12% a 13%, reviu seus números para 15% de crescimento. Nós começamos com 10%, ou seja, um crescimento de 2% a 3% abaixo do nacional. E a situação com o fechamento de novembro, hoje o Rio Grande do Sul tem 18% de crescimento no setor automotivo, enquanto o Brasil tem 16%. Nós crescemos 2% a mais que o Brasil,
mesmo tendo uma catástrofe que nos paralisou por 30 dias. Então a gente tem muito a agradecer e o povo do Rio Grande do Sul é trabalhador, é resiliente e está fazendo a reconstrução de forma mais rápida do que se imaginava. Isso é tão gostoso de escutar e trazer para o telespectador, porque é exatamente uma enxurrada de motivação, porque a gente escuta só dificuldades no pós, mas a gente viu que o gaúcho é resiliente e se superou, e com os números não tem como não... Emplacamento de veículo, então exato, ninguém vai pagar IPVA só para bonito, então são realmente veículos vendidos, tá? São veículos emplacados aqui no estado. Nós temos um setor ainda dentro dos nossos segmentos que não está acompanhando o crescimento nacional, que é o setor de duas rodas. Então esse é o único segmento que a gente pede um pouquinho mais de atenção aqui no Rio Grande do Sul, dos nossos governantes, em relação aos pedágios, ou que seja liberado, ou que tenha cancelas abertas, a CNHs, que tenha a CNH social para os motociclistas, porque tu vai comprar uma moto de entrada de R$5.000 e tu vai gastar R$3.500 para fazer uma carteira de habilitação, então esse cara não faz a carteira ou não consegue comprar a moto, tá? Então tem que ter alguns incentivos aqui, a motovia, que vai trazer segurança, inclusive isso vai aliviar na área da saúde, porque tu vai ter menos acidentados nas emergências dos hospitais. Então tem que ter um olhar um pouquinho mais carinhoso para o setor de duas rodas, para que ele acompanhe o crescimento que o resto do estado está tendo. E isso já me deixa positiva, então é sinal que o nosso presidente é também uma voz trabalhando para que isso aconteça, Jefferson. Nós temos conversado bastante com todas as entidades e vou lhe dizer assim, o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul, está muito atento e realmente quer que as coisas funcionem, que o estado cresça. Tem nos ouvido bastante, obviamente não podem fazer todas as coisas, mas dentro da medida do possível. Nós tivemos uma alteração muito importante agora na legislação da substituição tributária. As peças, elas pagavam a substituição tributária, ou seja, nós recolhemos o imposto antes na compra da peça, com um valor de venda atribuído pelo governo. A partir do dia 1º de novembro, não, ela é débito e crédito. Eu comprei, recebo crédito, o valor que eu vender, eu pago de débito. Onde é que tu ganha o benefício disso? Se eu comprava uma peça por R$100 e estava definido que o valor de venda dela era R$180, eu pagava o imposto por R$180. Se eu te desse um desconto para R$150, eu continuei pagando o imposto por R$180. Então essa peça ficava mais cara. Agora não, com o débito e crédito, se eu baixar o preço e fizer R$150, eu vou estar pagando um imposto real só sobre aquilo que eu realizei na venda. Gente, isso é uma vitória, porque a gente sabe que o imposto, essa tributação que a gente vive, é o grande calcanhar de Aquiles para que a gente possa desenvolver a nossa economia. E saber que já está sendo trabalhado isso, ainda mais no setor. Já aconteceu, já é uma realidade, já aconteceu. Desde o dia 1º de novembro. E Jefferson, inclusive, rapidamente, que eu sei que nós temos aqui bastante a movimentação aqui, um evento grandioso aqui com a imprensa, eu vi, tenho acompanhado, que teve um grande campeonato de moto velocidade aqui no estado, que foi com apoio também aqui do Sincodiv. O que tem essa motivação desse trabalho? Realmente acho que, como tu falou, que o motociclismo precisa desse apoio, eu vi que teve um grande campeonato, inclusive dos maiores conceituados aqui no estado. Teve a final do Sul Brasileiro de Moto Velocidade, que foi no Velopark, e o Sincodiv também tem participado de tudo que é possível, participando do salão de motos que teve no Iguatemi, mas no Velopark, o que nós fizemos? Nós levamos estudantes, aprendizes de mecânico que estão estudando no Pão dos Pobres, onde nós fizemos um convênio com o Pão dos Pobres para a formação de mão de obra. Hoje nosso setor tem uma carência de mão de obra, então nós estamos nesta parceria junto com o Pão dos Pobres, ajudando a formar novos técnicos, novos mecânicos para que venham para a área de pós-vendas das concessionárias. Olha que lindo, eu fico assim, arrepiada quando a gente está comentando sobre um momento de números e a gente descobre aqui desse projeto grandioso que é fundamental, porque nós estamos realmente com um déficit de profissionais
nessa cadeia, né, de técnicos, de pessoas que queiram estar trabalhando e buscando conhecimento nessas áreas? Não, e tu ainda tem um investimento nesta formação, porque são jovens que, se não tiverem esta oportunidade, qual o destino? O que tu sabe? Então, Exato. lá tem um investimento, sim, na formação, mas nós vamos ter que terminar. Bom, mas então vocês já viram quanto é importante a gente estar trazendo aqui informação correta, fidedigna aqui com o presidente. Muito obrigado, Jefferson, por estar aqui junto conosco, trazendo essas grandes notícias importantes para o encerramento do nosso final de ano, que está logo aí. Então, continue aqui que nós vamos para um breve comercial e você vai acompanhar também os melhores momentos aqui da coletiva de imprensa do 5DIV RS. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Apresentar aqui na mesa Marcos Brenner. Esse é multi no segmento, porque vocês podem falar com ele de máquinas agrícolas, implementos, motos e automóveis. O Brenner é um dos maiores grupos aí no número de concessionária hoje, muito forte, principalmente no interior. Viviane, que está aqui junto comigo, Fox Veículos, Mitsubishi, Fernando, Unidos, Volkswagen, também nasceu dentro da concessionária, aí, tem uma história. Então, todos vice-presidentes do sindicato, e estamos muito felizes por vocês estarem aqui, e isso é fruto dessas meninas que estão aqui trabalhando, Karen, Andrelise, Jaqueline, a Simone e a Juliette. Essa entidade vive porque elas dão o sangue e o suor aqui para que a gente trabalhe. Nós tivemos esse ano alguns episódios interessantes que vale a pena comentar o porquê que nós estamos otimistas. A nossa entidade ela conseguiu se aproximar muito do governo do Estado. Nós temos hoje representatividade na Conselho de Desburocratização, no Conselho de Boas Práticas e de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E temos avançado nessas negociações
e colocado para o Estado quais são os entraves para que o nosso setor possa voltar a crescer, porque nos últimos 6 ou 7 anos, acho que nos últimos 7 anos, o Rio Grande do Sul cresceu menos que o Brasil ou caiu mais do que o Brasil no setor automotivo. Se o Brasil crescia 10%, o Rio Grande do Sul só crescia 8%. Se o Brasil caía 10%, o Rio Grande do Sul caía 12%. Esse tem sido o cenário dos últimos anos. E nós vimos um cenário diferente nesse ano. Nós tivemos agora um grande avanço. A partir do dia 1º de novembro, nós deixamos de ter as peças de reposição dos automóveis que antes nós pagávamos por substituição tributária. Isso, o que é o efeito disso? Se eu compro uma peça por R$100, o governo atribuiu que eu vou vender ela por 180, ele me cobra um imposto por 180. Então eu fico limitado para te dar um desconto. Se eu te vender ela por R$150, eu estou pagando um imposto sobre 180. A partir do dia 1º de novembro, e eu ainda pagava um imposto antecipado. Ou seja, o meu estoque, se eu tiver 2 milhões de peças em estoque, eu tenho lá 240 mil de imposto já pago. A partir do dia 1º de novembro, nós passamos a ter débito e crédito. Isso deixa a reposição de peças aqui no estado do Rio Grande do Sul mais barata, facilita para o consumidor. Então, são esses trabalhos que a gente tem feito junto ao governo e estamos sendo muito bem atendidos aí. O Fernando participou agora da comitiva do governo do estado que foi para o Japão e para a China em busca de novos investimentos e tem setor automotivo muito forte nessa busca de investimentos aqui para o Rio Grande do Sul. Eu não pude ir, o Fernando nos representou, e o que ele diz é o seguinte, que realmente estamos trabalhando, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado está realmente trabalhando para buscar novos investimentos e soluções para a economia de um Estado que está velho. Mas vamos lá, se puder apagar a luz para a gente começar a nossa apresentação. Acumulado no ano comparado com o ano passado, Brasil de 1.533.000 automóveis passou para 1.758.000 veículos. Nós aqui no estado, de 75.000 automóveis, aí nós estamos falando só de automóveis, passamos para 89. Aqui que eu falo que é a primeira vez nos últimos 7 anos que o estado do Rio Grande do Sul volta a crescer mais do que o Brasil. O Brasil cresceu 14,69, nós crescemos 19,28. Comerciais leves, o nosso crescimento é ainda maior. Enquanto no Brasil vendemos 482.000 automóveis, ante 409.000 vendidos no ano passado. Aqui no Rio Grande do Sul, o ano passado, 21.600, esse ano, 27.101 automóveis. Presidente, quais modelos nos comerciais leves? Comerciais leves nós estamos falando das picapes, os SUVs estão nos automóveis, mas principalmente os veículos que têm caçamba, a gente fala em comerciais leves. Caminhões. Brasil com crescimento de 18,10, nós estamos acompanhando o crescimento do Brasil, 18,7, de 93.900 caminhões para 110 no Brasil, no Rio Grande do Sul de 7.400 para 8.800. Então, tudo dentro do normal, e notem que este não era o normal do estado do Rio Grande do Sul. Ônibus, Brasil com crescimento de 10,27, de 22.744 para 25.079. No Rio Grande do Sul, um crescimento de 19,61, quase o dobro do crescimento do Brasil, de 872 ônibus para 1.043. E notem que aqui tem muita escolar. Nós tivemos eleições esse ano, que também foi um mercado que é prejudicado, porque ele trabalha muito forte em cima das licitações. Então, a expectativa para o próximo ano a gente consiga crescer um pouquinho mais. Motos que não queda. Motos. É o único calcanhar de Aquiles ainda da nossa Fenabrave Sincodiv, onde o Brasil cresceu e é o segmento que mais cresce hoje no Brasil. O Brasil cresceu 19%. Nós aqui no Rio Grande do Sul crescemos 10,99%, crescemos 11%. E olhem que isso aqui é histórico. 1.723.000 motos vendidas para 1.758.000 automóveis. Quase o mesmo volume de motos vendidas no Brasil
e que automóveis. No estado do Rio Grande do Sul, olhem a nossa situação, de 30.400 motos no ano passado para 33 mil motos nesse ano, crescimento de 10,99, mas olhem a proporção, motos nós vendemos 1/3 do número de automóveis. Por que isso? Por que isso? Várias explicações. Primeiro, temos uma população mais envelhecida. Concordo. Segundo, nós somos mais... me faltou a palavra agora. A gente vive um pouquinho mais no passado. A gente é mais conservador. Obrigado. Estava me faltando a palavra. Terceiro, uma CNH de moto aqui no Rio Grande do Sul custa R$ 3.500. Se tu vai começar a andar de moto, tu vai comprar uma moto usada de R$ 5.000. Então, esse é um dos pedidos nossos para que tenha uma CNH social, para que faça esse motociclista poder entrar de forma regularizada no segmento. Clima é um dos fatores que nós também vendemos menos moto. Quando tu vai para o Nordeste, tu tem uma venda maior. A nossa renda é maior do que os estados que vendem mais motos. Tá? Então, quando tu tem maior renda, tu já vai para o automóvel. A nossa compra de SUVs é maior. Tá? E aí nós temos outras coisas pequenas, assim, tipo estradas pedagiadas que não tem nenhuma facilidade para o motociclista. Ou seja, se tu vai entrar num pedágio, tu vai ficar agora no verão para ir na freeway, tu vai ficar 30 minutos na fila do pedágio com uma moto, com 40 graus de temperatura. Não tem uma cancela específica, não é permitido tag para motos, não pode usar o sem parar, nem o connect car para motos, isso dificulta. E nós temos poucas motovias, tá? Isto é uma das coisas que nós temos falado bastante também. As motovias diminuíram muito o número de acidentes no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e isso desafoga até a saúde, porque diminui o número de casos nas emergências dos prontos-socorros. Dando sequência aqui em implementos rodoviários, no Brasil tivemos uma queda de 0,77, é o único dos nossos segmentos a nível Brasil que teve queda. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um crescimento de 17,57. Depois, se quiserem, todos esses dados têm apresentação com a Karen aqui para que a gente possa passar para vocês. Aqui nós fizemos um ranking de participação no mês, quanto nós participamos na venda total do Brasil. Então, no mês de novembro específico, em automóveis, nós tivemos 4,9% de participação, comerciais leves, 6,6% de participação, o que nos leva acima de 5% de participação, que era um número histórico. O Rio Grande do Sul não conseguia crescer mais do que 5%, não conseguia ter mais de 5% de participação na venda de automóveis comerciais leves no Brasil. Chegamos a 5,2%. Isso nós estamos falando dos últimos anos, tá? Lá no passado, eu olhei aqui para um veterano aqui, o cara me olhou com um cara feio e disse assim, tá, nós não estamos falando de 10 anos atrás, nós estamos falando de agora, dos últimos 5, 6 anos. Caminhões, nós tivemos 9,2% de participação nas vendas do país, ônibus 6,4%, ou seja, o setor está muito bem representado ali com 8,7%, é a melhor participação. Olha que nós caímos aqui em automóveis de 5,5% para 4,9%, 6,8% para 6,6%, e em motos de 2% para 1,8%, tá, na participação. No acumulado do ano, nossos números são expressivos e melhores do que foram nos últimos anos. E agora a gente vai ter uma apresentação por estado aqui, só para a gente ter uma noção da onde o Rio Grande do Sul participa na venda de cada um desses segmentos. Automóveis, somos o quarto em vendas no Brasil, ultrapassamos o Rio de Janeiro e Santa Catarina. Comerciais leves também, e caminhões também somos o quarto. Notem que nós temos São Paulo, que vende 30% do mercado automotivo. Nós temos Minas Gerais e Paraná, que são os estados beneficiados pelos emplacamentos dos veículos de locadora. Depois desses estados, nesse segmento de automóveis e comerciais leves, aparece o Rio Grande do Sul. Ônibus, nós ficamos em quinto,
perdemos a posição para o Rio de Janeiro, vendendo também ônibus, implementos rodoviários, 4º estado em emplacamento, e aí vem a nossa situação das motocicletas. Nós tínhamos conseguido melhorar um pouquinho, nós tínhamos conseguido chegar ali a 17º estado em vendas, e voltamos aqui a ser o 18º estado em venda de motos. Se vocês olharem a proporção, tá, nós estamos vendendo menos motos que o Espírito Santo, tá? Nós vendemos metade das motos de Pernambuco. Este é o setor que requer uma atenção aqui no estado do Rio Grande do Sul. No mercado total, em função desta queda aqui, nós ficamos em 7º. Nós podíamos perfeitamente estar ali entre os 5 estados que mais vendem veículos no país. E é aquilo que a gente registrou. Se nós considerarmos só automóveis e comerciais leves, nós de 7º passamos para 4º, estamos vendendo mais do que Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entram outros, né? As máquinas agrícolas. Na verdade, máquinas agrícolas é um segmento e implementos rodoviários é outro. Implementos rodoviários são todas aquelas caçambas que vão atrás do caminhão. Que vão nos caminhões, tá? Então, as máquinas... Frigorífico, carrega tudo, né? E vou lhe confessar que máquinas agrícolas é o que nós temos a maior dificuldade de mensurar, porque tu não tem um emplacamento. Nos implementos rodoviários nós temos um emplacamento. Não tem emplacamento. Como não tem um emplacamento, nós temos que contar com a informação dos vendedores. Tá? E uns não gostam de falar para os outros. Depende. O resultado dos últimos 5 anos, aí fechado até dezembro, 2019 foi o último ano antes da pandemia, quando nós vendemos 196.053 veículos. E a nossa projeção para este ano, olha que nós vendemos 20.800 carros no mês de outubro, tá? Mas a projeção é 19.200 unidades vendidas agora, que é a média mensal, o que daria 195.950 veículos. Eu acredito que a gente possa bater este número de 196 mil veículos. Se o governo não mexer mais em nada, porque na semana passada ele conseguiu dar uma parada no mercado, se ele deixar as coisas andarem aí, nós vamos ter um melhor ano dos últimos 6 anos aí em vendas de veículos do estado do Rio Grande do Sul. Bom, fizemos a primeira cartilha de veículos eletrificados aqui, Sincodiv, aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde nós juntamos engenheiros, representantes das montadoras. Esta cartilha, ela coloca as normas para carregamento, para recuperação desses carros, espaço que tem que ter um box, as condições de segurança. Mas vamos analisar o seguinte: todo mundo fala, o carro elétrico ele pega fogo. A possibilidade de um carro elétrico pegar fogo diante de um carro a combustão, ela é 1/6 da possibilidade de um carro a combustão pegar fogo. A diferença é que quando pega fogo num carro elétrico, tu praticamente não consegue apagar. Tá? Por isso que nós fizemos esse plano de segurança para veículos eletrificados aqui, para as concessionárias, principalmente para as oficinas poderem usar no futuro, e também aqui tem até uma parte estratégica para a construção dos prédios, onde é que vai montar os carregadores nos condomínios, que tem dado uma série de confusões aí também. Está tudo dentro desse manual que nós criamos aqui, tá? Que foi feito aqui junto com o engenheiro e com representantes das montadoras e do pessoal que também vende os carregadores de carros elétricos. Rapidamente, só para a gente passar aqui, o Rio Grande do Sul hoje tem 5,6 milhões de motoristas habilitados, 159 mil são de caminhões, 144 mil são de ônibus, tem 4,8 milhões de motoristas habilitados de veículos, e nós temos uma frota superior a 5 milhões, ou seja, tem mais carros do que motoristas habilitados. Bom dia a todos. Contar um pouco dessa experiência Japão-China foi muito gratificante para mim, para o sindicato foi de grande valia, porque nós somos somente 3 entidades convocadas para participar dessa missão, nós, a EDI e a FAMURS, e fomos convidados graças ao nosso envolvimento hoje na condução e na ajuda de desenvolvimento do
com o governo de novas atrações de investimentos e na ajuda de melhorias na infraestrutura, principalmente no nosso setor. Teve várias visitas. O governo foi criticado muito na área jornalística, porque levou 40, 50 pessoas que foram. Mas eu posso dizer para vocês, nós trabalhamos, tá? Não tivemos folga, para não dizer que tivemos folga um domingo no Japão, porque não quiseram nos receber, tinha uma previsão de uma agenda, mas então foi o dia de folga. E o resto foi várias agendas e dividido o pessoal. Então foi o pessoal que foi para a parte de catástrofes, enchentes, que o Japão tem expertise no assunto, né? Infelizmente eu não pude participar dessa. Eu participei da parte da visita à usina de hidrogênio da Mitsubishi. Teve visitas a vários outros setores dentro do Japão, empresas, Toyota. Então, assim, teve que ter gente, porque cada um foi para cada setor onde tivemos compromissos. Começando no Japão, foi na fábrica da Mitsubishi, uma fábrica de hidrogênio. Essa fábrica ela fabrica não só a turbina para várias usinas, e a missão do governo aí era tentar trazer parte dessa indústria com a Mitsubishi, com o governo, aqui para o Rio Grande do Sul. Ela já está, a Mitsubishi, no Piauí, onde vai ser a maior planta de hidrogênio do Brasil. Hoje já existem 16 plantas no Brasil. No Rio de Janeiro tem funcionando uma grande também, as outras eu não sei dizer, mas a Mitsubishi especificamente já está numa parceria da Assunção no Piauí. Então a ideia era trazer uma usina dessas aqui para o Rio Grande do Sul. Talvez não completa, mas talvez só a fabricação do hidrogênio, porque o hidrogênio, a dificuldade dele hoje é o transporte dele. Então são cilindros pequenos em função do risco mas é uma alternativa de energia que está vindo e vem para ficar. Então, só que é um investimento caro. Se aplica onde o hidrogênio? Principalmente na geração de energia elétrica. E combustível também para automóveis. É uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova. É o hidrogênio verde que eles chamam, né? Que é a partir da água, da eletrólise, entendeu? Então, substitui a bateria. Isso aí. Mais ou menos assim. Ele substitui a bateria. Ele faz a carga para o motor elétrico se girar. Mas daí não é bateria, é o hidrogênio. Que coisa! Essa é uma grande tecnologia. Então, eu acho que há uma grande possibilidade aí. É claro que a gente não fica sabendo das negociações mais com o governo, mas há uma grande possibilidade de uma fábrica dessa também ter interesse em investir no Brasil. No Brasil não, perdão, no Rio Grande do Sul. O Brasil já tem. Tá? E fomos muito bem recebidos pela Mitsubishi. Bom, desculpa. A segunda visita no Japão foi a Toyota. Né? Fomos recebidos lá pelo vice-presidente da Toyota, fomos muito bem recebidos. Nós já temos hoje aqui na Toyota, em Guaíba, a planta de distribuição e montagem das Hilux. E agora eles vão vir com 2 novos carros, que são 2 caminhonetes, que já são produzidas no Japão. Nós andamos lá, muito boas caminhonetes. E eles prometeram que vão intensificar a produção e até o governador pediu para aumentar a planta lá de Guaíba. E eles têm interesse. Então há uma grande possibilidade de aumentar aquela planta lá. A terceira visita que nós fizemos foi na BYD. Essa foi praticamente no prédio deles lá, não foi exatamente na fábrica, mas podemos conhecer os vários modelos novos deles, alguns que virão para o Brasil. Fizeram a demonstração da segurança da bateria deles, da bateria da BYD, muito interessante. Provaram lá que tem baterias que
com pressão, com perfuração, ela pega fogo de imediato, a da BYD não pega fogo. Tá? São as novas, então eu não sei quais que vieram para cá hoje. Mas foi muito interessante, fomos bem recebidos também. O governador mostrou interesse, o interesse da visita foi trazer uma planta de montagem de algum veículo para o Rio Grande do Sul. Não sei se é essa possibilidade em função da Bahia hoje, que está em Camaçari, onde era Ford, né? Mas não custa, a negociação é livre. E a última visita a montadores que a gente foi nessa fábrica, no escritório da GWM, onde fabricavam principalmente os caminhões de hidrogênio. Tá? Então eles têm toda uma tecnologia já de motores, mostrou alguns caminhões lá que já estão funcionando com hidrogênio gasoso, né, e líquido. E eles mostraram muito interesse. Tá? Fomos muito bem recebidos lá. E há grande possibilidade de, no futuro, nós ter uma montadora aqui, não de automóvel, mas de caminhões, dessa área de hidrogênio. Mostraram os veículos todos novos, tem veículos muito tecnológicos, muito interessantes. Alguns vão vir agora para o próximo ano no Brasil. Praticamente hoje aqui nós só temos a Aval, né? Mas tem vários outros modelos que estão vindo para cá, muito tecnológicos. Então foi bem produtiva nessas 3 visitas. Eu acredito que a menos produtiva delas foi a BYD. A menos. Tá? Pelo interesse assim, deles. Mas essa foi a minha. A gente não sabe ao fundo a negociação interna de governo, né? A gente participa das visitas, tudo, mas sempre depois havia alguma reunião mais fechada, reservada. Tem mais uma pergunta? Uma curiosidade na China, que eu sou revendedor Volkswagen, e eu andava e eu só via Volkswagen, disse, mas que estranho, né? E aí comecei a contar, fiz uma estatística na rua, em cada sinaleira, shopping, estacionamento, que me chamou a atenção que nas cidades ricas, onde a gente teve, que foi Shenzhen, que é o Vale do Silício deles, e Pequim, a cada 10 carros na China, nessas cidades, 7 eram estrangeiros, vamos dizer assim, montados lá, né? Então era Volkswagen, Toyota, Nissan, Mercedes e BMW. Então, eu propus assim, o chinês gosta de coisa boa. E claro que a cidade, falando lá, diz que isso que a gente estava vendo, os carros eram até um pouco mais antigos, né? Hoje a BYD é a primeira montadora que mais vende, a Volkswagen hoje é em segundo lá. Mas foi interessante isso, porque eu não tinha essa ideia, eu achei que eu só ia encontrar 500 marcas de carro chinês, e não foi o que eu vi nessas cidades. Bom, 25% é a previsão que a FenaBrave fornece, mas baseado em informações que provém dos fabricantes. Essa própria informação ela é um pouco confusa, porque ela pode misturar venda à concessionária somado à venda ao consumidor final. Então há pode haver alguma discrepância em algum dado vindo de alguma outra origem. Até o presente momento, nós temos uma queda até outubro, porque os dados de novembro ainda não foram compilados. Então, os dados até outubro mostram em torno de 21% a 22% de queda. Não são todos, é importante que se entenda que não são todos os segmentos da agricultura que caíram. Mas que caíram? Caiu mais o setor do soja, dos grandes produtores. Os grandes produtores de soja... E teve uma queda maior, ou seja, por seca, ou seja, por excesso de chuva. Atingiu nós aqui, atingiu diretamente muitos produtores, claro, que não tinham colhido ainda. Pois é.
Infelizmente, aquela semana lá era a semana forte. Então, Perderam tudo. alguns perderam tudo. Perderam tudo. Não só tudo, como as máquinas. Meu Deus. Mas o setor da economia, da agricultura familiar, ele vem vindo muito bem no Rio Grande do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul outros tipos de cultura. Nós temos o fumo, nós temos o milho, né, que puxam para cima esse mercado. Aliás, o fumo do Rio Grande do Sul, ele é considerado um dos melhores do mundo, porque tem uma peculiaridade de ser feito mais manualmente, um cuidado mais familiar. Ele não é tão industrializado como em países da Europa ou Ásia, o que traz a ele uma folha de melhor qualidade. É interessante também que se fale, eu acho que isso é um detalhe bom a nível de venda de trator, que houve um auxílio para aquelas pessoas que foram atingidas realmente com as cheias, onde havia um desconto de 30%, aliás, 25% de desconto na compra da máquina, limitado a R$30 mil. R$30 mil para um grande produtor não é nada, mas para uma economia, um pequeno agricultor, onde um trator custa R$180 mil, vamos dizer assim, isso representa muito. Isto também impulsionou um pouco a venda do produto aqui no Rio Grande do Sul. Então nós tivemos realmente um crescimento em algumas determinadas áreas. Não é totalmente caótico o setor, mas ele a nível Brasil, ele realmente foi muito ruim, e se formos a nível de máquina de colheitadeiras, ele chega a 60% de queda na venda, né? Porque havia uma insegurança em investimento realmente. As notícias que eu tive agora, que o aumento do dólar animou um pouquinho, e nós temos uma colheita muito boa de milho também, que está acontecendo agora, então deve reverter alguns dados. O próprio dólar, por ser um commodity, ele puxa um pouco o preço para cima também do nosso consumidor. Mas a princípio era isso, era um pequeno detalhe que seria importante se falar. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, representando aqui a AGTV, emissora de TV Streaming, quanto à questão, se existe alguma preocupação ou preparação do setor automotivo quanto à questão desse risco de iminência de aumento do dólar, podendo trazer um freio para o setor, quanto à questão agora do momento onde o novo presidente assume, Trump, nos Estados Unidos. O automóvel, ele é dolarizado no mundo inteiro. Vai ser inevitável, se tiver um aumento do dólar aqui, que o carro não tem um aumento de preço, que os custos todos vão aumentar. Exatamente, as peças todas vão aumentar. Preocupa? Sim, preocupa. Tanto que estamos muito otimistas com o fechamento deste ano, mas esperando os próximos passos para projetar o próximo ano. Porque, vamos lá, no primeiro momento, o que a gente pensa? Se tu tiver um aumento da Selic, se tu tiver um aumento nas taxas de juros, se tiver um aumento do automóvel, o poder aquisitivo do brasileiro não vai crescer da mesma forma. Então, o nosso cálculo, a nossa projeção de crescimento para o próximo ano já cai para a ordem de 2% a 3%. Mas é inevitável, se o dólar se mantiver nessa casa, que não aumente o automóvel. E existiria alguma perspectiva do grupo estar se unindo mundialmente para que isso possa realmente não ser um fator que venha desenfrear o crescimento, porque a gente sabe que o setor automotivo é total e importante para o setor econômico do próprio país. Então, se existe já alguma estratégia dentro das organizações para que isso não seja um risco grande, inclusive desse freio do crescimento tão positivo de 2024. Tu fala num movimento da entidade para que não aumente o preço dos automóveis. Isso só é possível se tu reduzir imposto. A última vez que nós tivemos essa experiência, ela foi benéfica por um curto espaço de tempo. Foi no ano passado, mas ela desregulou o mercado. Tá? Não sei se isso é viável hoje, mas não existe nenhum movimento ainda, porque
ainda não é uma realidade, é uma preocupação que a gente tem, porque nós estamos falando de uma coisa recente. Isso aconteceu nos últimos 10 dias e os bancos, os especialistas todos dão uma tendência de queda, de normalização. Obrigada. Boa tarde. Presidente, a gente vê desde maio um crescimento consistente nas vendas de autos e comerciais leves, pegando especificamente esse segmento. Pensando que o senhor bem explicou que a questão das indenizações está muito mais ligada de junho a agosto, teve esse crescimento limitado em relação disso, quais outros fatores econômicos devem explicar esse salto nas vendas a partir de agosto? Tem a questão de financiamento, a questão do crédito, que ainda não chegou no pico desse novo ciclo da Selic, ou questões econômicas diversas? Tu tem uma estabilidade da Selic nesse ano. Isso torna o consumidor mais confiante para adquirir um crédito. Tu não tem uma oscilação. Tá? Quando tu tem a oscilação da taxa de juros, isso te deixa inseguro. Qual será o melhor momento de eu comprar e fazer um financiamento? Tá? Não importa que ele esteja um pouco mais alto, mas quando tu tem a estabilidade, isso te dá a confiança para comprar. Mas tem um outro detalhe. Nós tivemos uma retomada muito forte da economia no Rio Grande do Sul, em função até da própria reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Vieram muitas pessoas de fora, tem um investimento muito grande hoje, inclusive na área da construção civil, para reconstruir o que foi feito, e isso também faz com que o segmento tenha crescimento. Se tu observar, nós temos um crescimento maior nos comerciais leves, ali tu pode ver que nós crescemos 25%, enquanto o Brasil cresceu 17, 18, nós tivemos 7,5% a mais de crescimento nos comerciais leves. E isto está muito atrelado à nossa agricultura. Os comerciais leves são os veículos mais utilizados no campo, e isso também tem a ver com a agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Presidente, o meu cinegrafista está pronto? Está pronto? Eu me confesso, presidente, que eu estou saindo daqui muito feliz, né? Ver esse momento até de euforia que vocês estão vivendo. E me confesso que eu ando muito preocupado. Eu ontem comprei 3 botijões de gás para minha casa, na revenda Buffon, lá em Viamão. O rapaz chegou para me entregar, Fernando, e disse assim: esse é o pior ano de vendas da minha vida. E ele trabalha há 30 anos na Buffon vendendo gás. A inadimplência nos condomínios está extremamente elevada. Entrevistei ontem o presidente Moacir Schuster, do Secov, doutora Simone Camargo, vice-presidente de condomínios do Secov, já está batendo em praticamente 18% a inadimplência nos condomínios. Eu vejo, e esses pacotes aí de cortes nos orçamentos, eu vejo um momento em que a economia brasileira está uma verdadeira balbúrdia, uma esculhambação. É um governo sem rumo, um presidente que não diz coisa com coisa, um ministro da Fazenda que não entende nada. O senhor acha que o setor, presidente, o setor automotivo vai conseguir navegar em cima dessas situações todas que nós estamos vivendo? Nós tivemos nos últimos anos aqui, em relação ao nosso setor, um investimento muito forte. É a entrada de novos players, isto quando tu tem novidade, quando tu tem novos produtos, novas tecnologias, novas concessionárias, tá? Isso movimenta o setor. Tá? E nós tivemos esse crescimento também por causa disso. Nós temos hoje, pelo menos aí, 8 marcas novas aí com essas 8 marcas novas, imagina a infinidade de produtos e de alternativas que tem dentro do segmento. Mas nós não vamos caminhar sozinhos, nós não vamos caminhar independente da economia. Óbvio que nós temos a preocupação, mas nós vamos acreditar que mesmo com esta turbulência econômica, o Brasil ele tem tudo para crescer, ele tem rumo. Nós temos terra, nós temos hoje o pulmão e o celeiro mundial estão aqui no Brasil. Tá? E no Rio Grande do Sul nós temos acertado várias estratégias do governo aí para que a gente tenha esse crescimento contínuo.
esperamos que, mesmo com este número de bolsas, de auxílios que o governo federal vem dando esse apoio, principalmente à classe de mais baixa renda, que isto venha a fomentar a economia, porque quanto mais pessoas tu colocar dentro para consumir, não importa quem vai consumir. Se tu consumir mais refrigerante, o cara do refrigerante vai comprar automóvel no final. Se tu consumir mais escova e pasta de dente, esse cara também se transforma num comprador de automóvel. Então vamos acreditar que desta forma o setor de automóveis continue crescendo. Pode fazer 2 perguntas ou não? Pode perguntar dos outros aqui também, pelo amor de Deus. Perguntar para o Camilo também, tá bom? É o seguinte, eu conheci uma empresa, tá, que ela é uma empresa de energia solar e também ela monta eletropostos, que eu achei muito interessante. O que essa empresa faz? Vamos supor, o cara lá tem um estacionamento de carros, ele vai lá, oferece para esse estacionamento montar um eletroposto, para os carros chegarem ali e abastecerem, né, os seus carros elétricos. Inclusive, colocam também uma mini loja de conveniência, um negócio bom e que dá lucro, né? Eu fiquei pensando, pô, 5G Fenabrave, talvez uma ideia, né? Poderia tentar buscar aí um incentivo para esses empresários, donos de shopping, por exemplo, que tem estacionamento, donos de estacionamentos, né? Para que nós tivéssemos mais eletropostos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente precisa, né? E buscar então aí uma ideia, né? Um incentivo para quem quer montar um eletroposto, né? No seu espaço, no seu negócio. Acho que é uma ideia, de repente pode ser interessante. Não chegamos lá ainda, mas a Karen Andrelis tem trabalhado muito nas parcerias aqui com o sindicato, mas não chegamos lá ainda. A tua ideia é muito boa, eu particularmente não havia pensado como entidade de entrar neste circuito, mas vale a ideia e já vai para os registros. Presidente, tudo bem? O senhor falou há pouco tempo sobre a questão das motos. Me parece que a análise de vocês é um pouco empírica sobre qual o motivo de não ter tantas vendas aqui. Não há ainda um estudo muito forte sobre esse problema. A experiência de vocês, que é bastante importante, bastante relevante, mas até onde eu entendi, nunca foi feito um estudo maior com a população para ver o porquê da não venda de motos no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, além disso, entre os problemas que o senhor não citou a questão do emplacamento. E eu queria confirmar, seria esse também um dos problemas? Por que eu digo isso? Porque em alguns estados, como o nosso vizinho, Santa Catarina, em alguns casos chega a ser 40% mais barato emplacar veículos ali. E eu tenho também um dado empírico, não é uma pesquisa, não serve como dado verídico, que eu estou falando, é totalmente definido. Mas, conversando com donos de concessionárias, muitos falam que, sobretudo de motos grandes, que a cada 10 motos que eles vendem, pelo menos 2 o pessoal leva para Santa Catarina para emplacar lá. Porque preferem emplacar lá do que emplacar aqui, ficam com uma certa raivinha do imposto ser mais alto, eles gastam de combustível dá quase na mesma, mas aproveitam o passeio. Como tu falaste, nós não aprofundamos este estudo ainda, nós levantamos os motivos aparentes dessa nossa dificuldade de venda de motos, mas tu também tem um fator da renda, tá? O Nordeste tem uma participação muito maior das motocicletas. Eu não tenho aqui agora esse estudo para apresentar para vocês, mas tu pega um dos estados com mais baixa renda do Brasil, a relação é um automóvel para 2 motos. Tu pega a relação do estado do Rio Grande do Sul, é 3 automóveis para uma moto. Então isso também está atrelado à renda. Mas tem fatores que podem fazer o estado do Rio Grande do Sul crescer. Santa Catarina, a gente sempre usa Santa Catarina como exemplo, e eu queria até desmistificar um pouquinho disso aí. Santa Catarina emplaca mais do que nós pelas motos, mas também não é tanto, tá? Ela está em 11ª posição, nós estamos em 17º ali, porque de novo entra a história da renda. Mas o Rio Grande do Sul tem que evoluir, nós temos que realmente estudar o porquê que nós estamos perdendo nesse segmento. Nós já levantamos algumas das causas, tá? Isso é um dado novo, nós começamos a separar, porque até então Fenabrave sempre analisava o contexto geral. O Rio Grande do Sul é o 7º, o Rio Grande do Sul tem 4% de participação. Não, nós separamos os segmentos até para mostrar que em comerciais leves
nós somos o 4º estado em vendas com mais de 6%. Então, é possível chegar lá? É. Agora, tem que ver que fatores e o que a gente pode fazer para melhorar a venda de automóveis, de motocicletas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos levantando por partes, quem sabe o ano que vem, estamos estudando, já conversei com um especialista do setor, até talvez para que a gente possa contratar ele e trazer para fazer um estudo mais aprofundado. Sem contar que no Nordeste uma moto leva uma família inteira. Pai, mãe, e ele não precisa comprar capacete, ele não precisa emplacar, ele não quer dizer emplacar, ele emplaca, mas ele não precisa tirar a carteira de motorista, ele vai andar de Havaiana, sem camisa e com 6 em cima da moto. Na Baixada Fluminense, o cara levou um cavalo na moto, botou o cavalo atravessado em cima da moto. Eu nunca vi um troço daqueles. Esse país é muito difícil, presidente. Se olhar o Rio de Janeiro, ele só continua figurando entre os estados que mais vendem por causa da venda de motocicletas. É um dos estados que mais vende motocicletas. E se tu olhar lá nos morros, tem alguns locais que só se chega de motocicleta. Exatamente. E o estado do Rio de Janeiro, muito parecido com o que era o histórico do Rio Grande do Sul, nós somos os únicos 2 estados que não têm a substituição tributária por legislação. Nós tínhamos as maiores dificuldades, onde os automóveis e as peças eram mais caras. O Rio Grande do Sul deixou de ter o automóvel mais caro há 3 anos e agora nós deixamos de ter a peça mais cara também. Então, nós estamos caminhando para a situação similar ao dos outros estados. Quando tu falava em Santa Catarina, hoje nós temos a mesma regulamentação para a tributação de peças que Santa Catarina. Excelente.